Olá pessoal, e no Mosaico dessa terça-feira, 10 de Sivan, você vai ver curiosidades sobre o futebol nacional e a comunidade judaica, um bate-papo com o cientista social Daniel Dweck, jazz no Pinata Música e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na TV brasileira. E vamos de informação? Num oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein, vamos aos comentários da semana com Rony Gottschalk. Rony, é com você. Há alguns dias, o ministro da Educação, Avraham Weintraub, comparou a apreensão de celulares e abertura de inquérito contra bolsonaristas com a Noite dos Cristais. Uma desgraça entre tantas desgraças promovidas pela Alemanha nazista contra seus cidadãos judeus, e o mínimo que a gente pode dizer é que ele foi profundamente infeliz. Ele se referia à invasão de casas para prender celulares, o que certamente é arbitrário, mas a comparação banalizou a Noite dos Cristais e deu a impressão que ele não entendeu a monstruosidade cometida pelos nazistas. Para quem não lembra, a Noite dos Cristais foi uma espécie de pogrom, um massacre organizado em que centenas de sinagogas, casas e lojas de judeus foram queimados por nazistas de carteirinha, enquanto a polícia alemã assistia. Pois bem, quando estávamos prontos para esquecer a banalização da tragédia do Holocausto, aparece um dos queridinhos da nossa imprensa, o juiz do STF, Celso de Mello, e critica no WhatsApp bolsonaristas e compara o Brasil à Alemanha de Hitler. Pronto. Não leu direito o livro de história e banalizou também. Esse juiz, chamado de decano pela imprensa, provavelmente porque está tempo demais no cargo, completou com a frase: "É preciso resistir à destruição da ordem democrática". A Alemanha de Hitler que ele menciona precisava descobrir culpados para a miséria em que se meteu a partir da derrota na Primeira Grande Guerra. E logo encontrou seu bode expiatório, os judeus e os socialistas. Depois veio a perseguição aos homossexuais, aos ciganos e assim por diante. A guerra provocada pela Alemanha de Hitler, mencionada pelo nosso erudito juiz, deixou entre 70 e 80 milhões de mortos. Qualquer analogia com o Brasil não tem o menor cabimento. E sobre a frase sobre a destruição da ordem democrática. A epidemia de coronavírus é uma prova de que somos tudo, menos uma democracia. Temos dezenas de milhões de pessoas desamparadas. O Congresso não vota a lei que poderia dar água limpa e esgoto a 100 milhões de pessoas e os deputados aumentam seus salários por conta própria. E vamos em frente. Maia é o nome dado a um adesivo neutralizador do coronavírus criado em Israel. Vamos saber mais sobre isso no Mosaico Online de hoje. הבעיה הגדולה שבשטח קיים מחסור במסכות אמינות. המסכה שמקובלת היום על צוות הרפואי, המסכה הכירורגית, שהיא לא מגינה בצורה מלאה מפני הנגיף. כאשר הצוות נחשף לחולה קורונה ואותו חולה מתעטש, עפות טיפוניות. ברגע שהטיפונית פוגעת בשטח הצהוב, מרטיבה את הסיבים, פוגשת את חומר החיטוי, ובהסתברות גבוהה אנחנו גורמים לאלימינציה של הווירוס. זה הרעיון. המטרה של המדבקה הזאת בעיקר לתת עוד הגנה לצוות הרפואי שהיום נלחם בתקופה הזאת עם נגיף הקורונה. אז זה המסכה הכירורגית, כפי שאתם רואים פה, זה כמו פלסטר שאנחנו פותחים בצורה כזאת, אוקיי, כדי להדביק אותה מהאמצע, אוקיי, לצדדים. ואז למעשה מה שקיבלנו עכשיו זה גם המסננת הרגילה של הכירורגיה וגם המסננת הביולוגית,
שעוד פעם המטרה שלה לתת לנו עוד הגנה. המדבקה הזאת היא מאוד זולה יחסית לעלות של המסכה. אנחנו בשאיפה להגיע לייצור סדרתי של המסכות האלו ולצייד את הצוות הרפואי כך שנוכל לספק להם הגנה מפני נגיף הקורונה. Como prometido, o Você Sabia de hoje volta com curiosidades sobre o futebol nacional e a comunidade judaica. O árbitro já vai começar a partida aqui no gramado do Mosaico e os destaques são as curiosidades que combinam o nosso futebol e a comunidade judaica. Super Rádio Clube PRA8 ataca o time do israelita. Você sabia que o Israelita Esporte Clube de Pernambuco disputou o estadual por 3 anos consecutivos? Pois é, de 1931 a 1933. Os resultados não foram lá grande coisa. Uma vitória, 4 empates e 24 derrotas. Na entrada da área, pingou na boca do gol, Pasternak de cabeça, tá lá! É gol do israelita! E você já ouviu falar de Adolfo Milman, mais conhecido como Russo? Ele foi o jogador da comunidade que mais se destacou no nosso futebol. Adolfo nasceu na Argentina, foi naturalizado brasileiro e chegou a fazer parte da nossa seleção. Ele foi um dos grandes artilheiros do Fluminense. Fez 154 gols em 249 jogos entre 1933 e 1944. E foi um dos grandes destaques do famoso Fla-Flu da Lagoa, a final do Campeonato Carioca de 1941. Quem aí pesquisa e curte futebol, com certeza já deve ter passado pelo nome do húngaro Béla Guttmann, sobrevivente do Holocausto, uma lenda do pós-guerra. Guttmann é considerado um dos 50 maiores técnicos de futebol de todos os tempos, e entre seus sucessos destacamos 2 conquistas da taça da Liga dos Campeões da Europa dirigindo o Benfica. Entre os times que dirigiu, vale a pena lembrar do São Paulo, que foi campeão paulista em 1957. Seu agressivo 4-2-4 foi adotado no ano seguinte por Vicente Feola, técnico da seleção brasileira que ganhou o nosso primeiro campeonato mundial. E tem 2 patrícios jogando lá fora. Um é o carioca Benny Feihaber, jogador meio-campista do Sporting Kansas City, nos Estados Unidos. O outro é Daniel Tenenbaum, goleiro formado no Flamengo, que joga no Maccabi Tel Aviv. E o árbitro apita fim de jogo aqui no Mosaico. Aguarde outras curiosidades numa próxima partida do Você Sabia? Até mais! Na volta do intervalo, vamos conversar com Daniel Dweck sobre o IB, Instituto Brasil-Israel. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança.
Amigos do Mosaico, nós temos o prazer de receber hoje um entrevistado que ainda não esteve no Mosaico. Daniel Dweck trabalha no IB, e nós já vamos saber o que é o IB, e nós convidamos ele porque o assunto é muito interessante. Daniel, muito obrigado por arrumar um minuto na sua agenda para conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Conta para os nossos telespectadores, em primeiro lugar, o que é o IB? Olha, o IB, Instituto Brasil-Israel, é uma organização dedicada a tratar de temas que envolvem a complexidade do Estado de Israel, o Oriente Médio, as relações entre Israel e o Brasil e outros países da região. Em uma palavra, a gente costuma dizer que o IB foi criado para evitar que pessoas se transformassem em baita preconceituosas ao falar de Israel, da Palestina, do Oriente Médio e de todos esses temas que nos interessam. Então, o IB lida com a opinião pública? Também lida com a opinião pública. Lida com a opinião pública, trabalha com veículos da imprensa, está nas redes sociais, nas universidades e nessas frentes nas quais Israel costuma ser um tema. Me conta um pouco, como é que o IB trabalha? Bom, o IB ele é formado hoje por uma equipe enxuta, basicamente de jornalistas, cientistas sociais, historiadores, que atuam em 3 frentes principais. A imprensa, por entender que Israel é um tema, quer esteja havendo situações conflituosas no Oriente Médio, quer não, é um tema sempre presente na imprensa brasileira. O IB atua nas universidades, por entender que as universidades brasileiras são também territórios de debate e discussão de temáticas relacionadas a Israel, e as redes sociais, onde também se discute muito essas questões envolvendo Israel. Então, o trabalho ele se dá principalmente nessas 3 frentes, e para cada uma delas a gente adota uma determinada maneira de trabalhar e dialogar com as pessoas que ali estão. Daniel, o IB é mais ou menos recente. Ele tem quanto? 3, 4 anos? Exatamente, 3 anos. Muito bem. Israel foi fundado em 1948. Eu desconfio que nós estamos vindo preencher uma lacuna, porque eu tenho a impressão que até agora ouvia-se possivelmente só um lado dessa conversa sobre a complexidade, como você chamou, das relações no Oriente Médio. Confere essa minha opinião? Olha, sem dúvida, eu acho que o IB vem preencher uma lacuna. Sem dúvida, a gente identifica que havia um espaço aí a ser ocupado por uma instituição como essa. Não só porque uma única vertente se fazia presente no debate, mas porque as vertentes ali existentes não nos pareciam satisfatórias. E aí eu vou dar, de maneira talvez um pouco grosseira, 2 visões que a gente considera problemáticas e que estão em espectros bem distintos, ideologicamente falando, mas que produzem discursos sobre Israel. Então, de um lado, a gente tem setores que excepcionalizam Israel, tomando Israel como se fosse o maior de todos os males, imputando aí uma série de preconceitos em relação ao que é o Estado de Israel, desinformando, inclusive, a respeito do que ali se passa. E, de outro lado, uma outra vertente, um outro polo ideológico de pessoas que produzem discursos sobre Israel, também excepcionalizando Israel, mas aí talvez numa linha entre milhares de aspas, positiva, mas que também pouco condiz com a realidade, daí que a gente usa a ideia da complexidade para tratar desses temas. Então, basicamente, a gente está falando de propaganda dos 2 lados.
seja pró, seja anti-Israel. E a gente considera a propaganda sempre insuficiente. A propaganda ela é boa para produzir militantes, ela é boa para produzir ativistas. E a gente gosta muito mais de trabalhar com a ideia de reflexão, de trabalhar não com pessoas que obedecem a manuais de propaganda de cá ou de lá, mas de pessoas que pensam antes de agir e a partir das suas reflexões, aí sim conseguem se distanciar dos seus próprios preconceitos, para a gente retomar aquela ideia inicial. Nós vamos dar só uma paradinha para o intervalo comercial e já voltamos. Nossas famílias, vindas da Europa e do Oriente Médio, só se transformaram numa comunidade quando inauguraram a Hevra Kadisha e seu primeiro cemitério, o da Vila Mariana. Com isso, veio a certeza de que poderíamos viver aqui como judeus e dar continuidade às nossas tradições. Quase 100 anos depois, o trabalho de perpetuar nossas memórias continua. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Nós estamos conversando com Daniel Dweck, cientista social e um dos responsáveis pelo trabalho no IB, Instituto Brasil-Israel, que cuida da complexidade das relações e das informações que envolvem o Oriente Médio e, claro, Israel no meio disso. Daniel, nós estávamos parados justamente quando nós fizemos o intervalo, estávamos falando sobre os dois lados que fazem muita propaganda, geram militantes, mas criam dificuldades para a compreensão do que realmente está acontecendo. Isso coloca vocês meio que num fogo cruzado, tanto a direita como a esquerda acham que vocês não falam o que deviam falar? Exatamente essa a sensação diária, né? A sensação de estar num fogo cruzado, sendo atacado pela esquerda, sendo atacado pela direita, mas talvez uma descoberta interessante ao longo desses anos em que a gente está trabalhando no Instituto é que tem um caminho do meio e que muitas pessoas querem estar nesse caminho do meio. Elas apenas não enxergavam a possibilidade de estar no caminho do meio, instituições com as quais elas pudessem dialogar nesse sentido. Então, a ideia de que você tem que estar de um lado ou de outro, a ideia que se você estiver de um lado, você não está de outro, passou a ser desafiada pelo IB. E a gente está tentando justamente alargar essa avenida pela qual a gente quer passar e tem encontrado também parceiros nesta empreitada. Para terminar, me dá um exemplo, já que nós falamos em nível teórico sobre o trabalho, me dá um exemplo do que é estar no meio entre a posição e o discurso e a conversa da esquerda e a gritaria da direita. Olha, são vários exemplos. Eu vou citar um caso que talvez ilustre um pouco do nosso trabalho. No final do ano passado, a gente foi informado que haveria uma mostra de cinema na UMES, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, em São Paulo, que incluiria um filme israelense sobre os postos de controle ali na Cisjordânia, e na sinopse do filme apareceu a descrição do Estado de Israel como nazi-sionista. E aquilo nos chamou a atenção. É o tipo de ponta de iceberg que, em uma palavra, revela todo um pensamento que está por trás daquela iniciativa. E o que a gente fez foi o seguinte, porque o filme era interessante, o filme era pertinente, a gente achava que fazia sentido ele estar lá dentro, o filme era, além de tudo, israelense, e nos chamou a atenção aquela palavra com sinopse do filme israelense. A gente entrou em contato com o diretor do filme e falou, olha, esse filme está sendo transmitido aqui e essa palavra faz sentido para descrevê-lo? Ao que ele respondeu na hora, de jeito nenhum, isso não faz nenhum sentido.
a gente ligou para a União dos Estudantes Secundaristas, que nos receberam para uma reunião, onde a gente pôde conversar sobre o que é o nazismo, o que é o sionismo, por que não faria sentido essa expressão nazi-sionista, e muito menos para descrever um filme cujo diretor não se reconhecia naquela sinopse. Eles acolheram, imediatamente suprimiram aquela palavra e mais, nos convidaram para junto com eles, fazer a curadoria de uma mostra de cinema israelense e palestino, que contou, ao final, com um debate entre o Instituto Brasil-Israel e a Federação Palestina, após aquele filme Promessas de um Novo Mundo, que é um filme israelense e palestino, que traz um encontro de crianças das duas nacionalidades para falar sobre o processo de paz. Isso é interessante para mostrar que, por vezes, a ponta de um iceberg que demonstra todo um pensamento enviesado sobre uma questão, ela é muitas vezes frágil, e a gente tem que tomar muito cuidado para não tornar um inimigo imaginário num inimigo real. Por vezes, isso é simplesmente fruto de algum desconhecimento, e há disponibilidade para diálogo, muito mais do que a gente imagina. Então, em vez de transformar a imprensa, as universidades, os partidos de esquerda ou de direita em inimigos de antemão, a ideia é justamente costurar uma aproximação e, a partir disso, poder fazer de alguns limões uma bela limonada. Daniel, eu queria muito agradecer, ou queria agradecer muito, na verdade, a sua participação. Eu vou tomar até a liberdade de dizer o seguinte: essas coisas que você contou agora, do teu exemplo, do caminho do meio, parece que estão fazendo falta, não só na cena da discussão Israel-Palestina, parece que ela faz falta na discussão do Brasil. Parece que se nós encontrássemos um caminho do meio, nós todos seríamos um pouco mais felizes, e a tolerância, o bom senso acabaria predominando. Eu espero poder contar com você em outras oportunidades, quando nós vamos discutir situações em que a vossa opinião e a vossa curadoria é muito importante. Eu que agradeço, é um prazer falar com você, é um prazer estar nesse programa tão importante da televisão brasileira, e fico à disposição para futuras conversas. Agora é a vez do grupo The Three Coins se apresentando em tempos de quarentena.
E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos conteúdos no Facebook, Instagram e YouTube. Nós estamos como Mosaico na TV. E na próxima sexta, acenda as velas de Shabbat às 17h07. E quando essa quarentena acabar, não perca o Kabbalah de Shabbat do Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. Fique em casa se puderem. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia de sempre. Shalom Mosaico, até o próximo programa.